Boa noite a todos. Quero saudar aos irmãos que nos acompanham pela internet para esse culto que vai, com certeza, como o apóstolo já deixou claro aqui, um culto pode transformar uma vida. Amém? E por que não pode ser esse? Amém? Antes de falar qualquer coisa da palavra, quero falar que quando um ministro sobe no altar, eu vou falar isso por mim, eu tenho certeza que os ministros desta casa, eles seguem a mesma linha. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Para mim hoje eu tive ministrando no retiro, e para mim seria muito cômodo pegar a palavra que eu ministrei lá e trazer hoje à noite. Só que eu fui incomodado. Eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa, eu vou dormir, estou morrendo de sono, né? Aí o apóstolo me liga. E aí eu até dei uma cochilada, mas dentro do meu coração o Espírito Santo estava falando: leva algo novo, porque a necessidade do povo da manhã foi suprida, e existe uma outra necessidade aqui nessa noite. Amém? Não é a minha capacidade de ler a Bíblia. Tanto é que eu parei ali 10 minutos e eu só fui anotando o embasamento bíblico, para não falar simplesmente por falar. Então eu quero que você abra o seu coração. A atmosfera nessa noite já está propícia, os corações estão quebrantados, né? Eu estava lá de dentro, o louvor estava, o som estava tão baixinho e a voz ela estava tão ressaltada, e a sensibilidade dentro do meu, eu estava lá dentro, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que preparar aqui o negócio, tá, né? Eu não sei se vocês sentiram isso, ou é coisa da minha cabeça isso? Hã? Não, que vocês estão me olhando com a cara, falando, não, ele não está no mesmo lugar que eu não. Amém? O Espírito Santo de Deus está aqui? Então dá um sorriso para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó: não me atrapalha, porque esse culto pode mudar a minha vida. Amém? Eu tive ministrando hoje, foi muito, muito gostoso esse retiro, porque nós tivemos ministrações muito poderosas. Eu estava até falando com o Luan, eu dei uma carona pro Luan, eu vim cobrando, Luan, eu quero ver você lá, hoje ele está aí, e eu falei para ele que como ministro a gente tem duas perspectivas, de quem ministra e de quem recebe. E eu falei assim, o coração das pessoas estava muito aberto, estava muito preparado para receber, uma terra muito fértil para se plantar qualquer semente e prosperar. E eu trouxe eu durante a minha palavra, eu falei assim, e eu vou começar com essa palavra: deserto é um lugar de treinamento. Fala assim: deserto é lugar de treinamento. Eu nasci em berço evangélico. Durante muito tempo na minha vida eu vivi dentro da religião, porque as pessoas pensam que religião é só o que... Não, igreja evangélica... Não, a religiosidade é aquilo que te afasta de Deus. E existia, e existe ainda, um termo de: o deserto, irmão, ora pela minha vida, porque eu estou passando num deserto. Porque as pessoas não entendem o que é o deserto. E eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 4. Nós vamos entender o que é o deserto hoje. Que o deserto é lugar de treinamento. Dá glória a Deus se você estiver no deserto. Fala assim: caramba, estou no deserto, fui promovido. Essa eu quero ver, hein? Essa eu quero ver. O negócio está feio pro meu lado, estou sendo treinado. Essa eu quero ver, porque é bonito quando está tudo dando certo, né? O deserto, ele nos permite entrar como recruta e sair como soldado aprovado. É treinamento. Fala comigo, repete: deserto é treinamento. Deserto é treinamento. Vocês talvez amanhã ouçam algum religioso falando assim: nossa, irmão, estou passando um deserto. Aí você vai olhar para ele e falar assim: sério mesmo, legal, mas me fala, como é que está lá?
Ele, não, você não está entendendo, estou sofrendo. Mas como assim sofrendo? Você não está sendo treinado para algo maior? Quero ver, hein? Lucas 4, do 1 ao 13. Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus estava cheio do quê? No domingo passado, quem estava aqui? Levanta a mão. Amém. O que o apóstolo Cristiano ministrou aqui? Um avivamento, o batismo, o fogo do Espírito Santo. Foi ou não foi? Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão. O que Jesus foi fazer no Jordão? Tinha sido acabado de ser batizado. E foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias. Ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, eu dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Nesse momento no deserto, Jesus talvez teve o ataque mais violento, direto, que o diabo poderia ter e que a Bíblia descreve. Foi o mais direto, foi o mais violento. Jesus, nessa época, ele tinha 30 anos. Jesus, ele tomou a forma humana. Jesus, sendo filho de Deus, fala assim, ele teve que ser aprovado. Tudo o que Jesus ele fez foi para mostrar a nós. Não é que ele tinha que ser aprovado como filho de Deus, ele tinha que ser aprovado como homem. Porque ele não vencer como filho de Deus é fácil. Ele tinha que vencer como homem para estabelecer ao mundo um padrão de como vencer. Tanto é que a pastora Zé falou aqui, você pode vencer ao mundo, porque eu venci. Ele mostrou esse padrão para nós. E quando ele esteve no deserto, durante 40 dias, Deus ele me remeteu a uma outra situação. O povo de Israel também passou pelo deserto. Passou por um treinamento. A Bíblia não especifica quanto tempo eles deveriam ter ficado. O apóstolo estava falando para mim ali. Eles iam ficar de 2 a 3 anos. E o povo que deveria ter ficado um período de 2 a 3 anos, deveria passar por um processo simples de treinamento, uma passagem de treinamento. A Bíblia nos relata que eles ficaram 40 anos. 40 dias ou 40 anos. Esse é o tempo do seu treinamento. 40 dias ou 40 anos. Judas teve 3 anos andando com Jesus para fazer o que ele fez. Pedro teve 3 dias sem Jesus para fazer o que ele fez. O nível do seu treinamento vai tirar você da sua situação e te conduzir com a velocidade da qual você entendeu o processo. Está muito claro para Jesus
o que o diabo estava tentando fazer ali. Para o povo de Israel não estava. E hoje a igreja, ela tem vivido um tempo em que a preparação, a sua preparação e a minha preparação, ela tem que ser muito rápida. Nós não temos 40 anos e tem gente aqui dentro que está 40 anos sendo preparada e sendo treinada, como o povo do Egito. Não, ainda não estou no tempo, eu ainda não estou preparado, ainda não estou no tempo de Deus. Eu quero entender o que Deus fez na vida, o que Jesus fez na vida de Pedro em 3 dias. Perdão, de Paulo, em 3 dias. Que ele não consegue fazer na vida inteira de uma pessoa que vive dentro de uma religião, porque a religião é o melhor esconderijo que você tem dentro da igreja. O melhor esconderijo que você tem dentro da igreja se chama religião, não é o banheiro. Jesus, ele teve 3 situações no deserto. Jesus, ele teve fome. Primeiro ponto, ele teve fome. Ele teve uma necessidade física. Jesus, ele foi tentado. E Jesus, ele teve sede. O deserto, ele serve de separação de um sistema. Porque existe uma outra pessoa dentro do Novo Testamento que foi separado através do deserto. Abra sua Bíblia em Lucas. A gente está em Lucas mesmo, ótimo. Lucas 3:4. Ao contrário do que eu falei no retiro, que eu só ia usar Gênesis e Mateus por causa do jovem, que até o Michael me deu uma burdoada lá. Hoje a gente vai andar bastante na Bíblia. João Batista, ele foi separado de um sistema religioso que existia naquela época, para preparar o caminho. Amém? Para preparar o caminho. João 3,4 fala assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A minha pergunta aqui nessa noite é: quanto tempo vai durar o seu treinamento? Quanto tempo você vai estar preparado para cumprir o seu propósito? Quanto tempo você precisa para que isso aconteça? Tem pessoas aqui, que eu sei, que tem uma fome da vontade de Deus, que fica o tempo inteiro buscando: Senhor, qual que é a sua vontade para a minha vida? Qual que é o teu propósito? Eu vou buscar nas palavras, eu vou buscar no louvor, buscar na oração. Mas tem pessoas que estão 40 anos andando, uma vida inteira andando, e a gente vai chegar nesse ponto para nada. Isso é um estudo. Eles ficaram 40 anos andando no Egito. Segundo estudos, o tempo que eles tinham de vida, desde que eles se tornavam escravos, era em média de 3 anos. Porque não era 44 horas semanais, CLT, vale transporte, refeição. O negócio era violento. Eu ainda não tive essa oportunidade, mas um dia eu vou ter. Eu fico pensando naquelas pirâmides do Egito lá. Coisa de louco aquilo lá. Coisa de louco. Aquilo é coisa absurda. E os caras não construíram. Eu estou construindo, né, tem um pedreiro lá, fala: aluga uma betoneira lá para mim. Aí vai eu lá e aluga a betoneira pro cara, né? Mas não era isso. Era diferente. Era bem diferente. Então, 3 anos, eles geralmente morriam na sua escravidão. E durante 40 anos, eles não entenderam que o propósito da libertação deles não era para que eles fossem escravos e durassem mais um período de tempo, mas sim que eles realmente tivessem e entendessem que eles tinham que conquistar uma terra para eles e gerasse uma nação, estabelecesse um país para o Senhor. Amém?
Quando foram libertados o povo do Egito, tinham 600 homens. Fora mulheres, fora criança, fora 600 homens. E eles andaram 40 anos. 40 anos. Sabe quantos desses homens foram aprovados no treinamento? Você sabe? Você não vai precisar de muito dedo, não. Nem de outra mão. 600 homens. 2 homens aprovados para o propósito do Senhor. O deserto, ele separa aquele que merece, aquele que se esforça, porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Eu tenho que me esforçar para conquistá-lo. Eu tenho que me esforçar para conquistá-lo. E daquele que está murmurando. Daquele que olha para você e vai falar assim: irmão, estou passando deserto, você não sabe como é que está a minha vida. Está triste demais. Nossa. Enquanto aquele que entende o propósito do Senhor, porque, por exemplo, em algum momento da Bíblia vocês viram, a palavra de Deus, ela é bem clara. Jesus, ele estava no deserto. Olha que interessante isso aqui, ó. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, ele nada comeu naqueles dias. Ao fim dos quais ele teve fome. Mas a palavra de Deus, ela não relata que Jesus, ele murmurou, que ele reclamou, que ele falou: brincadeira, né? 40 dias, será que vai ter mais um dia? Não aguento. Desse jeito eu não aguento. Jesus entendeu que ele estava passando por um treinamento para algo muito maior. Ele tinha que vencer isso para mostrar para nós que o deserto é um lugar onde se molda o caráter da pessoa. Amém? Separação, o que nós fizemos? Porque hoje no Brasil a gente não, apesar de ter um sertãozinho, mas o que nós fizemos indo para o retiro? O que nós fizemos indo para um retiro? Você fez exatamente a mesma coisa. Você se separou, você foi para um lugar, você se privou da televisão, você se privou do telefone, porque ela não pega, né? Tem até o orelhão que o pessoal dá uns, né? Não pega. Se privou de todo um sistema estabelecido em prol de ouvir a voz do Senhor. Amém? O problema do povo de Israel é que eles falavam mais do que ouviam. Fala assim: o povo de Israel falava mais do que ouvia. Eles tinham suas ideias, as suas ideologias. Eles queriam estabelecer o seu sistema. Eles queriam estabelecer a sua vontade. Diferentemente de Jesus. Jesus, ele se privou de todas as coisas para ouvir a voz do Pai. Num treinamento, você tem que ouvir mais do que falar. Amém? Fala assim: num treinamento, eu tenho que ouvir mais do que falar. Eu não sei vocês, mas eu já tive experiência de treinar algumas pessoas. E não tem nada mais chato nesse mundo do que você estar treinando uma pessoa. Do que você estar disposto a mudar a vida daquela pessoa. E você ensinar para ela uma cultura de trabalho, ensinar para ela uma filosofia de vida, ensinar para ela um trabalho, um ofício, e aquela pessoa ficar falando: eu já sei, sei, isso já aconteceu com você. Tem um pessoal que deu risada aí, porque é a coisa mais chata que tem. É a coisa mais chata que tem. E eu ficava imaginando Deus do céu lá, olhando, né? Falando assim: Moisés, vem cá que agora a gente vai estabelecer uma lei. E o povo lá: não, tá demorando muito. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um bezerro de ouro e tá tudo resolvido. Que treinamento é esse? Que eu não ouço, que eu tenho que falar, que eu tenho que dar opinião. Por isso que durou 40 anos. Porque o cara não ouve. Um treinamento, ele pode ser rápido, ele pode ser demorado, dependendo da sua disposição em aprender e apreender aquele que está te treinando, aquilo que você está tendo de ensinamento. E hoje o que Deus quer fazer nesse culto através dessa palavra? É nos moldar, é nos projetar, é que nós venhamos a dar um salto para o futuro. E do jeito que nós tentamos fazer, eu falei isso hoje, quando a gente pensa em salto, a gente pensa, vamos pensar fisicamente em salto, né?
O salto, ele está relacionado à minha impulsão, às minhas pernas. E um salto para o futuro significa mudança de mentalidade. A diferença entre o povo de Israel e Jesus no deserto, e João Batista no deserto, no seu treinamento, é que uns entenderam o propósito do reino, então eu vou ficar quietinho para ouvir. Outros não entenderam, acharam que eles estavam saindo do Egito para fazer a festa do Oba-Oba. Não, agora eu já não sou mais escravo. O cara durava 3 anos de vida em média. Depois que eu estou falando isso com pesquisa não teológica, com pesquisa de história mesmo. Pega, né, bota no Google. Hoje eu falo tudo isso porque a gente fala as coisas no culto, eles vão lá no Google e bota no Google, vê qual que era o tempo médio que um escravo vivia. 3 anos. 3 anos eles não faziam nada. Em 3 anos Jesus mudou a história do mundo. Amém? Do início do seu ministério até o final do seu ministério, foram 3 anos. Ele viveu 33 anos, mas 3 anos ele mudou a história do mundo. Amém? Deserto é lugar de treinamento. Bom, o pessoal não está muito empolgado com essa história de treinamento não, né? Estava dando um exemplo dos militares, né? Quando vai falar assim, vamos fazer... quem é militar me ajuda aí. Eles saem para acampar à noite. Como é que funciona? É treinamento em campo? Cadê o Carlos Valério? É treinamento de campo que fala? Missão? Vamos para a missão, né? Você tem duas situações. Você chega para a tropa e fala assim, vamos para uma missão. Tem uns lá que são meio sangue nos olhos, né? Falou, maravilha. Mas tem uns meio preguiçosão que tá lá porque tem que estar, né? De novo missão. Caramba, coisa chata esse negócio de missão. Vamos ser treinados? Amém? Vamos ser treinados? Amém? Você quer ser treinado? O que foi? Você descobriu que o treinamento não é na Europa? Vocês descobriram que o treinamento não é no resort? Ficou triste? Ficou chateado? Tem jeito não. Nosso deserto é diferente. João Batista, quando ele foi para o deserto, ele foi separado de influências. Fala assim, eu quero ser separado das influências que me afastam do Senhor. Amém? Você vai ser separado. Você sabe o que é você estar sozinho num propósito? Você sabe o que é você estar sozinho num propósito? Você sabe o que é você? A Stephanie, ela pregou lá no retiro e ela estava falando sobre a experiência dela de corte. E ela falou que muitas amigas dela a criticaram. Você sabe o que é você estar sozinho num propósito? Isso é um deserto. Porque o problema é que as pessoas associam deserto a areia, a oásis, né? O deserto, ele é caracterizado por solidão. O deserto, ele tem características. O deserto é quente durante o dia e frio durante a noite. Eu tenho certeza que Taubaté é deserto. Porque no Rio de Janeiro acontece isso. Se é quente, é quente. Aqui não, às vezes dá um calor, né? Durante o dia, a noite é frio. Ele tem as suas particularidades. Mas uma das características principais do deserto é que você vai estar sozinho. Você vai estar separado de um sistema. Então, o deserto, que as pessoas ficam falando aí, eu estou no deserto, estou passando fome, estou passando necessidade, é uma deturpação. Porque, por exemplo, Jesus, ele não falou assim, estou gordo, vou passar 40 dias no deserto. Não. Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto para que ele pudesse ser treinado, para que ele pudesse ser habilitado. Somente após isso, somente após ele ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ao deserto, começa efetivamente o ministério de Jesus. Amém? Amém? Você tem dúvida se ele é a Bíblia?
Aí já são outros 500. O povo de Israel passava fome. O que vocês acham? Não passava fome. O povo de Israel foi privado da glória de Deus? Não. O povo de Israel passava sede? E por que eles não foram aprovados no treinamento? Agora me explica por que essa mania de crente de falar que tá desempregado, falar que está no deserto. Você está no deserto, meu cara, mas legal. Cadê Deus está provendo o teu maná? Porque deserto, se você quer trazer a palavra deserto, é isso. Jesus ele não ficou com fome porque não tinha coisa para comer. Foi um propósito. João Batista se separou totalmente. A dieta dele, né? A dieta deles, os nutricionistas vão pirar agora, né? Era gafanhoto com mel, né? Não era o gafanhoto que você conhece, era diferente, mas é uma separação, é uma maneira que ele encontrou de separar. Não adianta você amanhã no Mercadão falar assim, olha, eu vou começar um treinamento aí, você tem uns gafanhotos para vender. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. Só que a sua separação desse sistema, a sua separação dessa imundície desse mundo, vai começar a te colocar cada vez mais no deserto, porque você vai ficar isolado. E nesse momento, é esse o momento em que Deus consegue falar através da sua vida. Amém? Amém? Às vezes você quer falar com Deus, você está ouvindo o jornal falando um monte de coisa. Deus ele quer te treinar para algo maior. Deus ele quer treinar essa igreja para algo maior. Nós estamos vivendo um mover nessa igreja de paixão por vidas. Você tem que ser treinado. Você tem que estar preparado para receber vidas. Você tem que estar preparado até para ouvir uma palavra. Você tem que estar separado desse mundo. João Batista foi separado, Jesus foi separado. O povo de Israel foi separado do povo do Egito, sabe para quê? Para acabar com aquela cultura. Deus falou, olha, tudo que vocês viveram até agora, acabou. Agora é uma nova cultura. E eles estavam dentro da igreja, pensando no que eles comiam lá. Olha, pô, lá tudo bem, lá a gente vivia pouco, né? Mas a gente tinha lá, né? Nosso, alho, né? Que eles comiam, alho, como é que é? Alho poró. Melancia, cebola, saudade. O apóstolo falou uma coisa muito interessante aqui agora. Você vem para a igreja no domingo, parece que a igreja é o teu deserto, porque você se separa do mundo no domingo, mas durante a semana você vive segundo a sua vontade. Não, de segunda a sexta é mais legal viver assim. Aí de sábado eu penso, eu vou viver a vontade de Deus. No domingo não, domingo é do Senhor. Você vai ser reprovado no seu treinamento. Não vai dar certo. Se for para andar 40 dias, você vai andar 40 anos. Você vai viver uma vida inteira. Porque esse povo que andou 40 anos, não foi 40 anos para entrar na terra prometida, não. Foi 40 anos para nada. É duro ouvir isso, mas você pode viver uma vida inteira dentro da casa de Deus para nada. Para não viver o melhor dessa terra. Hoje a gente estava falando na pregação sobre o nosso padrão de excelência, o nosso alto padrão. Eu não ando segundo a referência desse mundo de sucesso. O meu padrão é Jesus. Jesus ele venceu o mundo. Jesus ele foi para o deserto. Jesus ele se separou de um sistema para estabelecer o reino de Deus. E eu preciso também estar separado para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Não para vir num culto e pensar, poxa, foi legal a palavra, minha semana vai ser abençoada. A semana não vai ser abençoada porque você ouviu uma palavra que te deixou empolgado, que te deixou animadinho. Essa semana eu vou bater todas as minhas metas, essa semana eu vou arrumar um emprego, essa semana eu vou entrar no inglês, na faculdade, vou começar a dieta, porque Deus me abençoou com a palavra. Para com isso!
Deus tem nos chamado para um compromisso diferente, para separar desse mundo, dessa cultura nojenta. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, foi para separar. Não, está errado, está misturado. Olha como é que vocês estão se submetendo a ser escravos. A palavra de Deus mostra de forma muito clara que o povo, ele virou escravo, porque eles estavam buscando cada vez mais se afastar do trabalho, o povo do Egito, e eles ficaram com medo, eles tiveram medo, porque o povo estava crescendo, cada um que morria nascia 3, parecia erva daninha o negócio, e eles mandaram matar os primogênitos, tudo para acabar. Não, vão acabar esse negócio, mata os homens aí, porque tá feio o negócio pro nosso lado. Cultura de escravidão, cultura de religiosidade. A religião é um bom lugar para você se esconder. E você pode chamar a religião de deserto, como muita gente faz. Minha vida ainda não engrenou porque eu estou vivendo no deserto, mas eu tenho certeza que Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor. O reino de Deus é conquistado por esforço. Fala assim, esforço. O quanto eu tenho me esforçado para ser aprovado nesse treinamento. O quanto você tem se esforçado para ser aprovado nesse treinamento. Deserto é lugar de sofrimento? Depende. Depende de quem está lá. Eu acho que o deserto, ele trouxe uma experiência muito maravilhosa para a vida de Jesus. O que Jesus fez nesse momento em que o diabo o tentou através da palavra, e ele o confrontou através da palavra também, o habilitou. Deus, ele tolerou 40 anos para ver se o povo tinha jeito. Ângelo, 40 anos. Pensa assim, você tem uma empresa, você é um gerente, você é um ministro, você é alguém que olha para uma pessoa e fala assim, cara, eu vou mudar a sua vida. Eu vou te ajudar. Hein, Daniel? Vou te ajudar. Né? Acabei de me formar em odontologia, o Daniel chega e fala para mim, eu vou te ajudar. Falei, pô, legal, Daniel, você vai me ajudar? Vou. Aí 1 ano, o Daniel me ensinando, entra por aqui, sai por aqui. 2 anos. Será que você vai ter tolerância de 40 anos para ficar falando para... né? Será que você tem essa tolerância? De 40 anos? Calma aí, cara. Vamos lá, vamos tentar de outro jeito. Vamos botar lei então. O negócio tá feio. Vamos tentar de outro jeito então. Os milagres não foram suficientes. Vamos estabelecer alguma coisa. Vamos tentar. Jesus, no plano de Deus, Deus não desistiu do povo. Era o povo que não queria ouvir a voz de Deus. Fala assim, num treinamento, eu tenho que ouvir mais do que falar. Tem gente que às vezes está dentro da casa de Deus, que não tem sua vida transformada, mas não tem a capacidade de ouvir uma palavra que pode transformar a sua vida. Tem gente que senta num culto de domingo para julgar quem está ministrando. E o coração podre, não entendendo que você está em treinamento. Em treinamento é melhor ouvir do que falar. O dia que você falar, você tiver a capacidade de falar, você já não mais está em treinamento. Agora você está treinando. Amém? Amém? E Deus, ele quer que todo mundo fale. Deus, ele quer que todo mundo treine. O projeto de Jesus, é muito interessante isso. Abra sua Bíblia em Mateus 9. Mateus 9, 35.
E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, e ele falou o seguinte: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que já estão treinados, aprovados para treinar. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Eu tenho muito medo. Eu vou falar da minha vida. Eu tenho muito medo do que Deus ele pode fazer. E eu estou falando assim, medo não de medo de Deus, porque eu não tenho medo. Eu tenho amor, eu amo a Deus, eu não peco porque eu amo. Eu respeito como pai. Mas de repente ver alguém sedento da palavra de Deus, e essa pessoa de repente está tomando meu lugar dentro do propósito que Deus tinha para a minha vida, porque eu não tomei o meu posicionamento. Eu estava falando hoje isso enquanto eu estava ministrando. Eu tenho certeza absoluta, não é dúvida, eu acho, não, eu tenho certeza que tem muito nome que está escrito dentro da Bíblia que não era para estar escrito. E tem muito nome que era para estar escrito e não foi escrito. De homens que tomaram decisões erradas. De homens que, ao invés de entender um processo de treinamento, começaram a questionar. Não, mas por quê? Não, mas por que isso? Ah, mas por que isso? Ah, mas por que isso? Ah, mas por quê? Mas por quê? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E trabalhador, eu falo aqui, pessoas capacitadas, pessoas que foram discipuladas, e entenderam esse ministério maravilhoso, e vão buscar do Senhor a capacidade, que tiveram o seu caráter transformado, que foram treinadas para discipular. Porque esse é o processo. Esse é o processo. O que eu tenho a Bíblia fala o que eu recebi, o que de graça recebeis. De graça você tem que dar. Se a minha vida e o meu caráter foi transformado através de um processo de treinamento, por que eu vou privar pessoas de terem as suas vidas e seus caráteres transformados? Mas enquanto isso, eu estou andando 40 anos no deserto. Enquanto isso, eu estou 3 anos andando com Jesus e não tenho o meu caráter transformado, como Judas. Em 3 dias, Saulo se torna Paulo e vira um dos maiores apóstolos. Ouvindo, vivendo a sombra de Jesus, porque ele já tinha sido glorificado. Essa é uma noite de decisão, porque nós temos que decidir a todo momento. Você pode sair daqui, nada te impede. Ah, Maurício, poxa, eu entendi o que você falou, mas eu quero viver esse momento de ir na igreja e ouvir uma palavra, ser ativado para eu viver uma semana abençoada e receber a minha bênção apostólica, e ir para minha casa e continuar sendo a mesma pessoa. Você pode fazer isso. Você tem esse direito. O apóstolo hoje falou uma coisa que é engraçada, mas é uma grande verdade. A gente não recebe por produção. Se você vai ser transformado ou não, não é por mim, é por você.
É o que Jesus ele pode fazer através da sua vida. Que tipo de treinamento você quer passar? Porque você primeiro é treinado para ser um discípulo, depois você é treinado para ser um discipulador. E quanto mais vida você gera para o reino, o coração do Senhor se agrada da sua vida, porque você é uma vida que gera vida. E nós estamos falando de quê? Paixão por vidas. Se você não se apaixona por outra vida, se apaixone pelo menos pela sua. Se você é egoísta a esse ponto, pelo menos se apaixone pela sua vida. Busque um treinamento, porque eu tenho certeza que uma pessoa que ela é treinada, ela não consegue mais pensar em si só. Ela entende que a vida dela é muito pouca comparado ao reino de Deus, ao que o Senhor tem para as nossas vidas nesse tempo. Eu estava falando com o apóstolo ali, e ele estava falando sobre multirão de discipulado. Multirão de discipulado. E dentro dessa palavra sobre treinamento, eu quero que nessa semana, quem ainda não foi discipulado, procure um ministro, procure a igreja, procure o apóstolo, procure a Jéssica, procure quem você quiser, mas procure alguém. A Jéssica, eu não vou falar para a Jéssica ficar de pé, porque já ficou sem graça a piada, né, Jéssica? Ah, hoje você está de salto. Ah, isso aí. Pastora Adriana, Fernanda, Jéssica, pastora Adriana, a Pátia, a Patrícia. Mas procure alguém. Se esforça. O reino do Senhor, ele é conquistado através de esforço. Fala assim, esforço. Esforço. O problema é que às vezes você está sentadinha no seu lugar, aí você está esperando alguém chegar até você e falar assim, você quer que eu te discipule? Vem cá, eu quero te discipular. Não, para com isso, coisa de criança. Coisa de criança. Você quer ter sua vida transformada ou você quer ser tocado? Ai, é tão gostoso ir lá, pregação me capacita, a semana fica tão mais gostosa depois que eu vou na igreja, né? Para de religiosidade. Existe uma bateria e ela vai acabando. Você sai domingo, né? A única bateria que não acaba são das crianças. Criança, ela pode ficar o dia inteiro, dorme 3 horas, é impressionante. Mas, as mães, tudo, Agora, dessa pessoa que vem no culto eu vou lá me abastecer da palavra, de uma mensagem gostosa. Isso aqui não é palestra não, isso aqui não é autoajuda não. Isso aqui é transformação de vida. O que Jesus tem para você é muito maior do que o que você quer. É muito maior do que o que você quer. Para isso eu tenho que entender que a separação desse mundo vai me colocar no deserto. Eu vou estar separado. João Batista foi separado. Jesus foi separado. Para eles era mais conveniente ir para o deserto. Hoje é difícil esse conceito de deserto. Você não pode sair daqui e falar assim, vou passar 40 dias. Você vai chegar, seu emprego já era, né? Acabou. A gente vive em um outro tempo. A minha separação, ela tem que ser uma separação diferente. O meu deserto é um deserto diferente. É um deserto onde eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo. Amém? Eu acho que uma das piores coisas que tem, que as mulheres vivem lutando, é a tal da dieta. Eu acho que a dieta, ela reflete bem o conceito do deserto. Parece que quando você está de dieta, tudo que você quer comer aparece na sua frente, né? Você gosta de uma coisa, você entrou na dieta, aí de repente você, queria que você fosse lá em casa comer um camarão, e você fala, Jesus, né? Camarão com aquele molho que vai te engordar 10 vezes, potencializar o negócio. E o deserto funciona da mesma maneira. Você vai se separar e vai começar a vir.
Você vai fazer uma corte, uma separação. Vai começar a vir as críticas. Você vai se separar para um propósito do Senhor. Vão começar a perseguição. Vai começar a perseguição. Jesus se separou para se preparar para dar início ao seu ministério. Quem foi lá fazer uma visita para ele? Quem que foi lá fazer uma visita para ele? Só que ele foi nas áreas. Ele foi nas áreas que a maioria das pessoas caem. Primeiro, as pessoas se vendem por necessidades, por dinheiro. Eu falei hoje no retiro, tudo que tem preço não tem valor. Se o seu caráter tem um preço, ele não tem um mínimo de valor. Se o seu sonho tem um preço, ele não tem valor. Se o seu propósito tem um preço, ele não tem valor. Pode vender, fica à vontade. Pode vender mesmo, não tem valor. Vai fazer falta nenhuma. E o diabo ele foi atacar, ele sabe onde atacar. Jesus estava com fome. A Bíblia fala que ele estava com fome. Imagina você 40 dias sem comer. Complicado. Aí de repente ele fala assim, mano, você é filho de Deus. Essas pedras aí, ó. Eu sei que você consegue fazer, transforma em pão. Come aí, você vai se saciar. Tá bom, você já foi aprovado, não precisa de mais disso não. Na área do poder, a segurança, na adoração. O que ele quis mexer na vida de Jesus? Se prostrados adorar-me. Se você se prostrar diante de mim, se você se ajoelhar diante de mim, me adora. Direciona a sua adoração para mim. Ouve a minha música que é mais legal. Vai na minha festinha que é mais legal. Faz a minha vontade que é mais legal, é mais gostosa. Estava falando com o Luan, né? Deu azar de pegar carona comigo, vim martelando no ouvido dele. E eu falei para ele, assim, cara, o pecado não é ruim, porque o pecado todo mundo quer. Você acha que o diabo oferece pimenta, malagueta pro povo? Não, é uma coisa boa. Coisa que você vai gostar. Agora, as consequências do pecado é que é o problema. Além das físicas, né, que pode gerar dependência, gravidez indesejada, N situações, a pior delas se chama você se afastar do propósito do Senhor. Você estar longe da presença e da comunhão com o Senhor. Essa é a pior de todas. E o que o diabo quis fazer com Jesus foi exatamente isso, né? Vamos ver se ele está apto nessa área. Parece até... Eu vejo o diabo tentando Jesus, eu dou risada, eu acho muito engraçado. Eu, assim, eu fico pensando, o diabo ele tem mais fé do que muito crente aqui dentro. É sério. Porque ele fala isso tudo achando que Jesus ia cair. É muita fé, gente. É muita fé. É muita fé. Tem gente que não tem a fé que ele teve. E no orgulho, ele apresentou os reinos da terra que tinham sido entregues a ele. Foi entregue por Adão, foi entregue pelo pecado. Só que Jesus ele não queria saber do reino da terra. Ele queria saber do reino dos reinos dos céus. Amém? Fala assim, eu não quero saber do reino da terra. Eu quero saber do reino dos céus. Aí você vai entender que deserto é o lugar de treinamento. Amém? Vocês ficaram tristes? Porque não é no resort? Vocês ficaram tristes porque não é no Beach Park, lá em Fortaleza? Às vezes a gente vai para uns treinamentos, aí o pessoal leva a gente para um lugar legal, né? Você chega no resort, aí tem aquele auditório legal, só que o treinamento de Deus é diferente. Porque ele não está simplesmente só na minha mentalidade, ele está na maturidade do meu caráter, até eu atingir a estatura de varão perfeito e eu poder gerar vidas para o reino. Quem quer gerar vidas para o reino? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem quer gerar vidas para o reino, se submeta a passar pelo treinamento. Quem não foi discipulado, não levanta a mão.
Você vai procurar a Jéssica, a pastora Adriana, a Fernanda, a Patrícia. Acabou? O apóstolo começou a fazer isso, ele saiu dali, né? Procura elas. Procura um ministro. Porque as pessoas só procuram um ministro para pedir oração quando está no deserto. Está feia a coisa. Só que não busca a capacitação necessária para você aprender a vencer o mundo. Amém? A igreja de Cristo, ela está estabelecida nessa terra para estabelecer domínio sobre essa terra, para governar essa terra, para conquistar essa terra. Amém? 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 Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu sei que vocês não gostaram muito da palavra, porque a gente fala, né, de coisas que as pessoas não querem ouvir. E eu queria falar... Eu estava falando para a Maria, eu falei assim, nossa, se eu soubesse que eu ia ministrar à noite, eu teria ministrado a palavra de manhã. Só que Deus, Ele sabe o que cada pessoa está precisando ouvir. E se sua vida for transformada através dessa palavra, o propósito de Deus já foi cumprido nesse lugar. Se uma pessoa sair daqui, nós tivemos 8 vidas, abrindo mão da cultura desse mundo para nascer de novo. Eu fiquei muito feliz por vocês, né? Quando eu cheguei no retiro hoje, eu vi o rapaz mexendo na piscina, às 7h15 da manhã, eu falei, de um frio, porque João Batista ensinou a gente a batizar no deserto, né? Ele tinha que ter feito um tour pelo mundo e dar uns conselhos e tava fria a água. Eu até tava falando assim, Deus podia considerar só a intenção, né? Já quer batizar, mas tá frio, não, já tá batizado. Mas a gente foi lá e batizou, e foi uma grande bênção, vai ser uma grande bênção para a vida de vocês, né? A vida de vocês, ela vai ser transformada. Esse é o primeiro passo da transformação. Agora vocês precisam buscar ser discipulado, buscar, olha, eu quero aprender, eu quero entender o que é esse reino, eu quero parar de ir na igreja para comer migalha, eu quero parar de ir na igreja para comer maná, eu quero começar a viver o melhor dessa terra, eu quero ser um discipulador, eu quero gerar vidas para o reino, eu quero ser apaixonado pelo reino, eu quero ser apaixonado por vidas, eu quero que a minha vida seja o reflexo da vida de Jesus nessa terra. Amém? Amém? Fica de pé que eu vou orar por você. Eu vou orar pelo povo que nos assiste pela internet. Senhor, eu ministro sobre a vida dessas pessoas, Pai, que estão nos acompanhando pela internet. Que através desse sinal, Pai, o Teu Espírito Santo possa visitá-los. Senhor, se tem alguém nesse momento, Pai, precisando de cura, leva a cura agora, Espírito Santo, para que a Sua glória seja manifestada através da vida dela, Senhor. Se existe, Pai amado, uma libertação sendo necessária numa família, que essa libertação possa atingir esta família, e que em nome de Jesus, essa palavra seja transformadora, e que pessoas possam crescer e aprender através dessa palavra, que o treinamento ele é necessário para atingir maturidade. Recebe essa palavra no seu espírito. Deus abençoe e tenha uma semana abençoada.